Peço que vocês prestem bem atenção, que com a revisão vocês vão conseguir responder com muita facilidade ao simulado que está aqui na plataforma, tá bom? O conteúdo que vamos trabalhar aqui na revisão vai ser migração. Bom, o que é migração? Migração é o deslocamento espacial realizado por uma ou por parte de uma população, principalmente por motivos econômicos. Então, migração é todo aquele deslocamento que o indivíduo faz, aquela mudança espacial de uma cidade para outra. Esse é o tipo, isso é o que define migração. Não precisa necessariamente ser uma cidade, tanto cidade, região, país, continente, tá? Então, no geral, é o deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por uma população, porque o deslocamento espacial ele também acontece em massa, tá? E um dos principais motivos que leva o indivíduo a migrar são motivos econômicos, né, pessoal? Geralmente, o migrante ele vai migrar para outro lugar porque aquele lugar onde ele se encontra não tem nada a oferecer-lhe, principalmente relacionado à parte econômica, porque existem vários motivos para acontecer uma migração, para justificar uma migração, como motivos religiosos, conflitos étnicos, xenofobia também é um motivo, né? A questão também de conflitos políticos também é um motivo, mas o principal motivo da migração no mundo são motivos econômicos. Geralmente o indivíduo se muda de sua cidade ou do seu lugar de origem em busca de melhoria de vida. Então, o principal motivo é o motivo econômico. A migração no Brasil. A desconcentração industrial. Centro-Oeste é a região brasileira que mantém, né, que retém os seus migrantes, né, aquele que mantém, que possui. Isso é falando do Brasil atualmente, tá, pessoal? E a migração pendular. Então, quando eu falo assim, que atualmente o Brasil existe uma desconcentração industrial no Brasil. Então, com a desconcentração industrial, fez com que as indústrias deixassem de estar centralizadas apenas em qual região? Na região sudeste, que é a região mais industrializada do Brasil. E começasse a se instalar e se espalhar para outras regiões do Brasil, tá? Como o nosso próprio Nordeste, que é a região que mais tem imigrantes que saem daqui do Nordeste em busca de melhoria de vida em outras regiões do país, né? Então, o Estado ele acabou desenvolvendo planos no decorrer do tempo em que instauravam uma desconcentração industrial do Sudeste, tá? Porque o Sudeste chegou em um momento que o Sudeste já estava, vamos falar assim, entre aspas, muito com inchaço populacional muito grande, em que o Estado acabou tendo que desenvolver alguns meios de mudar essa realidade, e a forma foi com a desconcentração industrial, tá? E o Centro-Oeste é a região brasileira que mais retém imigrantes. E também a migração popular. Pendular. Lembrando que isso é atualmente no Brasil, tá? Migração atualmente no Brasil. Então, o que é a migração pendular? Por que ela tá aí? Porque ela tá querendo dizer que no Brasil é muito forte, né? Atualmente a migração pendular. O que é a migração pendular? Aquele tipo de migração diária, né, em que o indivíduo mora em uma cidade e trabalha em outra cidade. Ele sai cedo para trabalhar em uma cidade e volta
tardezinha, à noite, para dormir em sua casa, na sua cidade natal. Vamos dar exemplo de Barreiras e Cristópolis, ou Barreiras de Angical, ou qualquer outra cidade menor que Barreiras, que São Desidério, por exemplo. O indivíduo que mora em São Desidério, ele vem para Barreiras, trabalha o dia inteiro e ele, de tardezinha, ao final do expediente, ele volta para sua casa. Esse é a definida migração pendular, tá bom? Eu trouxe aí uma imagem que explica o que é o imigrante, a diferença entre o imigrante e o emigrante, tá? Isso em relação à migração internacional. Então, o imigrante é aquele que entra no país. E o emigrante é aquele que sai do país, tá? Isso, volto a dizer, em relação à migração internacional. E existem vários tipos de migração. Eu trouxe aí alguns delas. A migração intrarregional, que é a migração dentro da mesma região, tá? A migração pendular, que é a que eu acabei de falar, que o indivíduo viaja, trabalha durante o dia em uma cidade e mora em outra, tá? Reside em uma cidade e trabalha em outra cidade. A migração interregional é a migração que, por exemplo, o indivíduo que mora no Nordeste migra para a região Sudeste, São Paulo, né? Essa é tida como a migração interregional, tá, pessoal? Que vai mudar de uma região. Eu moro no Nordeste e não tá muito legal a minha situação financeira aqui, então eu encontro uma oportunidade de emprego, de melhoria de vida no Sudeste, mais especificamente em São Paulo. Então eu vou embora para lá. Eu estou fazendo, né, eu me enquadro na migração interregional, porque eu saio do Nordeste para o Sudeste, tá? A intermunicipal, ela vai se configurar como uma migração dentro da mesma região, só que entre municípios da mesma região. Por exemplo, se eu viajo de Barreiras para Ibotirama, é uma migração. Se eu mudo de Barreira, me desloco para morar de Barreiras para Ibotirama, eu me enquadro em qual tipo de migração? Na migração intermunicipal, tá? Que eu tô mudando do município de Barreiras para Ibotirama. Interestadual. A migração interestadual também ocorre dentro da região, que vai ocorrer dentro da região Nordeste. Eu saio da Bahia e vou morar no Ceará, tá? Essa se enquadra como uma migração interestadual. Eu estou mudando de um estado para outro dentro do Nordeste. E tem também a migração interna, que vai acontecer dentro do nosso país, tá bom? Que é a migração realizada dentro do mesmo país. Então, qualquer tipo de migração que eu fizer dentro do Brasil, se eu me mudei de Sudeste para Nordeste, de Sul para Norte, ou de Centro-Oeste para Sudeste, eu vou estar realizando uma migração interna, porque eu não saí do meu país. Da mesma forma que existe a migração internacional, né? Que o nome já nos sugere do que se trata, que é a migração de um país para outro. Bom? Principal fluxo migratório ocorrido no Brasil. No século XIX ao século XX, na região Nordeste, da região Nordeste para a região Sudeste, porque em virtude da decadência econômica no Nordeste. Então, o que acontece? Nesse período, principalmente, do século XIX ao século XX, a região Nordeste ocorreu uma decadência na sua economia, principalmente
porque no período colonial, o Nordeste foi das primeiras regiões a ser urbanizada, a se desenvolver, por conta de toda a matéria-prima que tinha a oferecer, né? Que era o pau-brasil, a questão das plantações da cana-de-açúcar, né? Da cana-de-açúcar, desculpa. Então, com o tempo, houve uma decadência desses meios de produção e a região Nordeste deixa de ser de ser o principal foco da economia no país, e aí a região Sudeste passa a ser o principal foco do desenvolvimento do país. Então, assim, os nordestinos passam a migrar principalmente para a região Sudeste, tá, pessoal? Por conta dessa decadência na nossa região. Nordeste é a região com maior retorno de imigrantes. Então, enquanto nas décadas passadas o nordestino era o que saía da sua região em busca de melhoria de vida em outras regiões, aconteceu nessas últimas décadas, principalmente nessa última década, o retorno do nordestino para o próprio Nordeste, para a sua cidade de origem, para a sua região de origem, tá? Por conta da diminuição do potencial atrativo da região Sudeste, que eu acabei de falar, houve uma desconcentração industrial no Sudeste, tá? Justamente para que houvesse essa desconcentração do migrante na região Sudeste. E um desses reflexos, dessas consequências, é o retorno nordestino para a sua região, já que a sua região passa a ter uma recuperação econômica, tá? Então, com essa desconcentração, o Nordeste acaba tendo uma recuperação econômica e fazendo com que os nordestinos tenham uma visão diferente e voltem para a sua terra de origem. E aqui eu trouxe um trecho de Marco Antônio Villa, do livro Vida e Morte no Sertão, História da Seca no Nordeste no século XIX ao século XX. Vou ler um trecho. Sem esperança de mudar a história das suas cidades, buscaram em outras paragens a solução para a sobrevivência das suas famílias. Foi nos sertões que permaneceu inalterado o poder pessoal dos coronéis, petrificado durante o populismo e pela migração de milhões de nordestinos para o sul. Então, pessoal, esse trecho ele vai, tratar do nordestino como motivo dele necessitar dessa mudança também regional, por conta dessa dependência, a seca, a seca foi muito forte e é muito forte aqui na nossa região, é um dos principais também motivos eu esqueci de falar no início, mas um dos motivos também são as catástrofes e também as questões ambientais, que é o que acontece também aqui no nosso Nordeste. O migrante, ele sai da região, saía antes, principalmente por conta da questão econômica. Por quê? Porque as questões climáticas fizeram com que a região de origem daquele indivíduo não tivesse nada a oferecer para ele, tá? Então, é isso, pessoal. Boa sorte. Espero que tenha prestado bem atenção. Boa sorte e bom simulado. Beijo.